última parte do vídeo, então, estávamos falando sobre capacidade de processo. Então, as análises que são feitas para se verificar a capacidade de atendimento de um processo são utilizadas, então, estes índices de capacidade, chamados de CP e de CPK. Então, como é que eu consigo analisar um atendimento a alguma característica do processo? Eu vou utilizar esta fórmula aqui, ó, limite superior de especificação menos limite inferior de especificação. O que é o limite superior de especificação? É o limite máximo que a peça, o produto, pode variar, ou seja, é a tolerância máxima permitida pelo cliente. Como aqui é um limite de especificação, é especificado pelo cliente. Então, esse aqui é a tolerância superior. Essa aqui é a tolerância inferior. Isso significa que o cliente também fala, sabe quando o cliente fala mais ou menos a tolerância? Significa que a tolerância superior, limite superior de especificação, limite inferior de especificação. Então aqui é a tolerância do cliente dividido por 6 vezes o desvio padrão. Aqui eu tenho o índice CP. O índice CPK, eu vou utilizar a média das minhas medidas menos o limite inferior de especificação dividido por 3 vezes o sigma, que é R barra média das amplitudes dividido pelo valor D2, que é tabelado. Então eu vou ter este número que vai ser comparado com este número e vai ser utilizado o valor mínimo como sendo o CPK. Então, limite superior de especificação menos x barra. O que é x barra? É a média dividido por 3 vezes o desvio padrão. Então, o valor que for menor entre este número e este número é o número que será o CPK, que é a capacidade do processo, capacidade efetiva de atendimento do processo. Então aqui nós estamos vendo que o CP e o CPK são índices que são utilizados, o CP, quando o processo está centrado entre os limites de especificação. Aqui, ó, nós temos os limites de especificação. Aqui nós temos um processo centrado e aqui nós temos um processo descentrado, descentralizado. O CPK, o processo não está centrado entre os limites de especificação, mas cai sobre ou entre um deles. Aqui, por exemplo, caiu sobre um deles, pelo menos. Com isso, eu consigo falar se o processo atende ou não atende os limites de especificação. Por exemplo, o processo aqui não é capaz porque eu tenho pontos fora do limite de especificação. Porém, é um processo centrado. Limites de especificação e variação natural são iguais. Aqui eu tenho um processo capaz de atender os requisitos do cliente, ou seja, todos os dados estão dentro dos limites de especificação. Aqui eu tenho dados fora dos limites de especificação. Processo não capaz, processo capaz. Aqui o processo é capaz e centrado. Significa que ele é um processo, é um termo chulo, mas quanto mais magrinho for a curva, quanto mais magrinha for a curva, mais centrada, melhor a estabilidade do processo.
Quanto mais gordinha for a curva, ela se aproxima dos limites de especificação, podendo ter peças fora. Então, o ideal seria que o processo ficasse centralizado, e aí aqui nós temos o processo descentralizado, ó. Processo capaz, mas alguns resultados não vão atender o limite de controle. O processo é capaz aqui porque ele é magrinho igual a esse, só que ele está descentralizado. Como é que se faz para centralizar o processo? Dentro das melhorias de processo entre máquinas, manufatura, matéria-prima, regulagens, e essa curva ela é deslocada para cá. Aqui tem peças que estão saindo do limite de controle, então eu tenho que trazer todo ele para cá. Quando eu trouxer ele para cá, ele vai ficar desse jeito. Então, os índices CP e CPK são índices que avaliam a estabilidade do processo. Então, aqui eu tenho um resuminho que mostra quando o processo está sob controle ou quando o processo está fora de controle, quando o processo é incapaz ou quando o processo é capacitado. Aqui eu tenho o processo fora de controle e incapaz. Fora de controle por quê? Porque tem peças fora do limite de controle. A variação é tal que tem peças fora do limite de controle. E ele é incapaz porque tem peças que ele extrapolou os limites de controle aqui, ó. Não é capaz, está fora de controle por causa da variação. Então, fora de controle, eu olho aqui nesta variação. Tem peças fora, peça fora. E capaz ou não, eu olho aqui na curva se ele está dentro dos limites de controle. Aqui, por exemplo, o processo está sob controle, mas é um processo incapaz. Por quê? Ele tem aqui, ó, peças fora das especificações, mas dentro dos limites de controle. Vocês conseguem verificar que... Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui o máximo possível. Vocês conseguem verificar que aqui eu tenho o limite inferior de especificação. Esse limite inferior de especificação é o limite inferior de especificação do cliente. Limite superior de especificação do cliente. O limite de controle do cliente tem a ver com ser capaz ou não. O limite superior de controle, que não é o mesmo esse aqui desse, esse quem define são os clientes, e esse quem define é o meu maquinário. Então, fora de controle ou sob controle tem a ver com o meu maquinário. Capaz ou incapaz tem a ver com o atendimento das especificações do cliente. Quem define o limite de especificação, as tolerâncias, são o cliente. Essas variações aqui são as variações do processo que estão diretamente relacionadas com os meus recursos de produção, estão diretamente relacionados com as minhas máquinas, com os meus equipamentos, com os meus operadores. Isso aqui está verificando uma estabilidade dentro dos meus maquinários.
E esse aqui verifica uma estabilidade em atendimento aos requisitos do cliente. Por isso que tem um processo que é incapaz, porque ó, tem peça fora, e é instável. Está fora de controle. Aqui ó, nós temos peça fora do limite de controle, então é incapaz. Só que a variação dele está dentro dos limites de controle dos meus equipamentos. Ele não variou nada fora do que normalmente varia. Aqui eu tenho que o processo é capaz. Por quê? Porque não tem nenhuma peça fora dos limites de especificação. Quem define isso é o cliente. Esse é o cliente. Porém, ele está fora de controle porque ele varia e tem pontos fora dos limites de controle, que é uma análise do meu maquinário, do meu equipamento. Aqui é o melhor dos mundos, sob controle e capaz. Não tem peça fora dos limites de controle, dos limites de especificação do cliente, e não tem peça fora da variação natural do processo. Beleza, turma? Resumindo, quando o CPK é igual a zero, a média do processo encontra-se exatamente em um dos limites de controle. Quando o CPK é menor do que zero, a média do processo encontra-se fora dos limites de especificação, e quando o CPK é menor que menos 1, o processo inteiro está fora dos limites de especificação. Então, fazendo uma análise de como o processo é ou não capaz, dentro do índice CP, quando o CP é menor do que 1, a capabilidade do processo é inadequada à tolerância exigida. Ou seja, CP menor do que 1, 0,5, 0,7, 0,1, CP menor do que 1. Tem peça fora dos limites de especificação. Se o CP está entre 1 e 1,33, a capabilidade do processo está em torno da diferença entre as especificações. E quando o CP está maior do que 1,33, a capacidade do processo é adequada à tolerância exigida. E resta ainda 30% de folga na tolerância. Quando o CP é maior do que 1, eu já tenho uma estabilidade do processo. Não tem peça fora, não tem peça fora. Quando ele é maior do que 1,33, a curva é mais magrinha, e essa aqui é menos magrinha do que essa, inclusive. Pode ver que vai aumentando a estabilidade e vai diminuindo a curva em relação à sua área. Aqui tem uma área menor, a área fica mais bonita do que magrinha e gordinha. Beleza, turma? Então, chegamos aí no exercício. Vocês respondem aí o exercício e me enviam neste e-mail até o prazo aí da semana que vem. Beleza? São dois exercícios aí de alternativa. É só mandar o PDF deste exercício aqui. E até a próxima aula, então. Até semana que vem. Abraço, se cuidem aí, fiquem com Deus.